Fala galera, Minuto em Cristo, beleza? Sou o Igor, hoje eu tô com uma expectativa muito grande, cara, muito alta para o que vai acontecer nesse bate-papo. Eu tô aqui com um cara incrível que eu conheci já tem há um tempo, caminha comigo há anos lá no ministério do Next, e eu vou deixar que ele se apresente, o Morgan, pai do ano. Segura esse microfone aí. Já comecei bem. Já começou bem. Fala aí, cara, um pouco sobre você, é um prazer estar aqui contigo. Então, e vamos lá. Pra onde eu olho? Pra aquela lá, assim? Pra cá, ó. Fala, galera. Meu nome é Matheus Morgan, como ele me apresentou aí, né? Sou casado, tô esperando minha primeira filha, Maria. A gente descobriu tem mais ou menos uns 2 meses que a gente vai ser pai, eu e minha esposa Thalita. E no sábado passado a gente descobriu que vai ser menina. Sábado retrasado descobriu que vai ser menina, a gente tá muito feliz. Faço parte da Lagoinha também, tem mais ou menos 6 anos. Foi exatamente quando eu me converti também, não nasci na igreja. Fui alcançado por Jesus através da Lagoinha. Tô lá tem 6 anos, tem 3 anos mais ou menos que eu faço parte da liderança, liderei GC mais ou menos por 2 anos e meio. No sexta-feira passada a gente transicionou agora, a gente não está fazendo mais parte da liderança de GC, porque minha esposa, a gente está lá na Lagoinha Zona Sul, participando da implantação, ajudando na implantação lá na Zona Sul do Rio de Janeiro, e é isso, cara, a gente tem visto Deus fazendo lá. E top, mano. E pra você que não sabe o que é um GC, o que é isso que ele tá falando? Verdade. Eu ainda vou gravar um podcast aqui com alguém falando sobre GC, eu tenho certeza que vai ser incrível. Mas GC nada mais é do que uma célula, provavelmente, tem na sua igreja. E é isso, mano. Eu tô aqui com meu coração ardendo, cara. E algo que eu aprendi com você não tem muito tempo, foi uma palavra que você levou lá no Next, foi sobre ter paz, sim, mesmo em meio ao caos. E aquela palavra foi, assim, absurda, mano, porque a gente vive em dias desafiadores, né? A gente vive tribulações, mas quando a gente tem essa paz, né, que vem de Deus, a gente passa por todos esses desafios de uma forma mais leve. E o que Deus falou, assim, no seu coração, antes de você levar essa palavra, e compartilha, cara, compartilha. Show. Cara, aquela palavra foi algo que Deus gerou no meu coração por um tempo que eu estava vivendo, em específico. Estava vivendo um tempo de muita crise, muitas pressões, perseguição mesmo. Tipo, parecia que, sabe, quando naquele momento parece que tá nada dando certo na sua vida, assim. Eu estava vivendo esse momento. E, cara, eu comecei a questionar Deus. Eu falei, Deus, eu tô caminhando, tô indo, fazendo as coisas que você me pediu. Eu tô te obedecendo, eu tô caminhando em obediência. Por que essas coisas estão acontecendo, né? Porque a gente tem aquela mentalidade de, quando eu tô fazendo a coisa certa, então tem que dar tudo certo. Mas não é assim, né? Na verdade, a Bíblia nos garante o contrário. Quanto mais certo eu estou, mais as coisas se levantam. E foi uma palavra que Deus colocou no meu coração para mim. Foi, cara, é sempre assim também. Eu acho que vai ser para sempre assim. Deus tem que falar primeiro comigo. A palavra que eu ministrei sábado agora também, sobre o tempo de Deus. Deus foi para um tempo que eu estava vivendo também, que eu precisei entender isso. Depois eu levei isso para a igreja, né? E sempre vai ser assim, cara. Eu nunca quero levar nada para a igreja que Deus não tenha falado comigo antes, que eu não tenha vivido. Que eu não tenha autoridade para falar daquilo. Então eu tava vivendo esse momento, cara, de muita crise, muitos problemas, e eu falei, Deus, o que tá acontecendo e tal. Eu comecei a estudar na Bíblia, assim, sobre esses momentos. Eu vi que todos os homens de Deus, todos os heróis da fé viveram momentos como esse. E que todo ser humano, na verdade, passa por esses momentos. E foi quando Deus me falou, cara, é inevitável. Jesus fala, no mundo vocês terão aflições, é inevitável passar por dias ruins, dias maus. Aí eu falei, cara, então o jeito é a gente aprender a passar por esses dias, né? E foi uma palavra que Deus me deu, que é para onde a crise está te levando. Que se a crise vem para todo mundo, se ela se levanta para todo mundo, a única coisa que pode mudar é a nossa reação diante dela. Porque ela vai vir. Para mim, ela vai vir para o Igor, ela vai vir para quem quer que seja. Mas aí como o Morgan vai reagir diante da tribulação, diante da perseguição, como o Igor vai reagir, né? E acredito que a gente fica mais forte, né? Exatamente. Nesses momentos. A gente é aprovado por Deus, a Bíblia fala sobre isso. E a gente deve se alegrar também, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às perseguições. E a gente vai sendo fortalecido, né, cara? E como que a gente produz, né? Não a gente, eu creio que Deus produz e já produziu essa paz. Quem ainda não está desfrutando dessa paz, como que os jovens, sabe? Como qualquer pessoa que está escutando agora, ela fala, cara, eu quero viver essa paz, mas eu não sei como usufruir disso. Então, eu já vivi essa paz, eu não vivo mais em algum momento do caminho.
eu me perdi e hoje eu não vivo mais isso. Eu acredito que as pessoas hoje, elas pensam muito em relação a isso. Eu já escutei de pessoas falando isso. Cara, já vivi muita paz de Deus e tal. Hoje eu não me sinto mais conectado com Ele. Cara, eu acho que a primeira coisa, a gente tem que dizer, a gente tem que entender o que é paz, o que não é paz, né? Porque se a gente for ver, cara, tudo que o mundo... A Bíblia diz, né, que a gente não tem que se amoldar ao padrão do mundo. Uhum. E tudo aquilo que o mundo ele categoriza, aquilo que ele descreve, se você vê o padrão bíblico é totalmente diferente daquilo. Então, o que o mundo hoje enxerga como amor não é o amor bíblico, que a gente vê em 1 Coríntios, que é o amor que se dá, enfim, aquele capítulo que todo mundo conhece, texto mais falado em casamento. Se você vê o que é alegria bíblica, não tem nada a ver com a alegria que o mundo diz o que é alegria. Uhum. Então, primeira coisa para a gente entender o que é ter essa paz e como ter essa paz, é entender que essa paz não é a paz que o mundo diz que é. Uhum. Então, ter paz, na verdade, do âmbito bíblico, não é tipo aquela parada meio budista, assim, meio, tipo, tô meditando, zen. Assim, zen. Não tem nada a ver com isso, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, que essa paz não existe. E você chegou até a citar a época da igreja de Atos. Exato. Que eles, cara, eles eram perseguidos. Exatamente. E mesmo assim, eles viviam em paz. Exatamente. Eu creio que acontece assim, cara. Eu creio que é um processo. Quem não tem Jesus ainda, a pessoa que não aceitou Jesus, a pessoa que ela não teve um novo começo, o Espírito Santo não habita dentro dela, ela não tem paz, assim. Ela pode dizer que tem paz, mas ela não tem. É aquela questão de final de tarde do domingo, você bate aquela deprê, ou, sei lá, você chega da noitada e se sente um vazio. Todo mundo já viveu isso, todo mundo que viveu na pista viveu isso. Então, cara, essa é a paz que só Deus pode vir completar a gente. Mas aí começa outro processo. Por quê? Você teve um novo começo e essa paz vem habitar dentro de você. Porque Deus é paz, Deus vem habitar dentro de você. É como se essa paz viesse habitar dentro de você. E você para de sentir esse vazio, você para de ficar aflito com algumas coisas. Eu sinto essa diferença hoje, bizarra. Eu era uma pessoa que eu sentia muito esse vazio antigamente e tal. No domingo, então, parecia que eu tava com uma depressão todo final de domingo, não sei quem. Batia aquela música do Fantástico, caraca. E, cara, hoje não tem mais isso, porque eu sei que Deus habita dentro de mim e algo me preencheu. Só que aí vem um novo estágio. Por quê? Se você quiser ser apenas um cristão de domingo, assim, uma pessoa que ela vai pra igreja, de boa, você vai viver talvez uma vida dessa paz meio zen, assim, porque realmente as coisas não vão se levantar muito contra você. Por quê? Você já está preenchido. E você está ali e você vive nisso. Mas, se você quer ser um cristão que você fere o inferno e que você ataca o inferno, você tem que estar preparado para você não viver essa paz exterior, entendeu? Então, se você é um cristão que você ganha almas para Jesus, se você é um cristão que você, cara, você vive o seu propósito, vive o seu chamado, tá pregando o evangelho, o diabo não vai ficar feliz com você, né? E, infelizmente, hoje, Adão entregou o governo do mundo para Satanás. Então, hoje, quem governa o mundo não é Deus. Desculpa te dizer isso, você não sabe. Jesus vai voltar, ele vai tomar o governo de volta, depois ele vai entregar para o Pai. Essa não é a minha matéria aqui, talvez o Bernardo deve falar melhor sobre isso. Mas hoje quem domina esse mundo, a Bíblia diz que o príncipe dessa era é Satanás. Então a gente vivendo no mundo que é governado por Satanás, ele tem autoridade para fazer certas coisas. Então, por que tem fome na África? Por que é isso? Esses questionamentos todos. Porque quem governa o mundo é Satanás. Porque não é Deus que colocou fome na África, não é Deus que faz tsunami, não é Deus que mata. Isso é porque o governo do mundo está sobre o diabo, está sobre Satanás. Então, quando a gente entende isso, e você entende que você é um cristão, que você fere ele, cara, tipo, eu creio que eu estou vivendo o meu propósito, eu estou pregando o evangelho, eu estou ganhando almas para Jesus, e eu sei que Satanás não está nada feliz com isso. E eu sei que quando ele não está feliz, ele se levanta contra mim. Então, vem perseguição, vem algumas crises, vem algumas turbulências, vem alguns problemas. Só que, e é aí que tá, você puxou essa ideia dos discípulos, né, em Atos. Eles viveram isso. E muito mais intenso do que a gente. Por exemplo, eu nunca fui apedrejado ali na rua por estar pregando o evangelho. Eles viviam isso. Claro que hoje tem países que você vive isso, mas a gente vive no Brasil e a gente não vive esse nível de perseguição ainda. Mas os caras viviam algo muito intenso. No contexto em que a Bíblia diz que eles tinham paz, Estevão tinha acabado de ser assassinado,
cristãos estavam sendo presos, assassinados. Tava, cara, sabe, aquele caos, aquele desastre todo. E a Bíblia diz que eles cresciam e tinham paz. E isso me fez refletir muito, né? Porque o que é ter paz, então? Será que ter paz é a ausência de problemas? Ou ter paz é, no meio dos problemas, você saber que dentro de você habita o Deus da paz, assim? Eu acho que essa é a diferença, tá ligado? Eita. Pô, aí. Tá pegando aí, né? O Rômulo tá ali, quase nem trocou a câmera pra cá, mas, cara, é realmente isso. E você falou algo que é, cara, cai ficha pra muita gente aí, abre a mente de muita gente, porque a ideia das pessoas é que Satanás, ele tá no inferno, lá é a casa dele, lá é o lar dele, e ele tá lá, mas não. Lá vai ser a morada dele eterna quando Jesus voltar. Na segunda vinda de Jesus. Porque primeiro Pedro diz que o diabo, o inimigo de vocês, anda na terra, ao derredor, procurando alguém, né, como um leão, para devorar mesmo, para acabar com a vida. Essa é a verdade, esse é o papel dele. Mas glória a Deus, nós temos Deus. É isso. E o que você falou é exatamente o que a gente escuta, né, cara? Ó, se a sua vida ela tiver totalmente em paz, não tiver adversidade nenhuma, se você, pô, não tá passando por desafio nenhum, desconfia. Você não tá vivendo o evangelho. Exatamente, porque nós que somos cristãos, né, cara, a gente vai passar por provas atrás de provas, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É isso. E, mano, e outra coisa também que a gente fica pensando e tal, em relação até a questões emocionais, financeiras, às vezes não é nem só a paz social, questão de perseguição da igreja, mas muitas pessoas elas vivem aflitas até nessas outras áreas da vida, né? Só que nós temos um Deus que supre também a nossa vida emocional, a nossa vida financeira, cada pilar da nossa vida, nós temos um Pai, né? Um Deus que de fato ele supre e nos dá essa paz. Eu acho muito interessante, cara, porque no Velho Testamento você vê Deus se nomeando de várias formas, assim, né? Você vê ele falando, eu sou o Deus El Shaddai, eu sou o Deus Jireh, Jeová Jireh, Jeová El Shaddai, Jeová Shalom. E cada uma dessas palavras significa uma coisa. Então uma hora ele fala, eu sou o Deus da paz, outra hora ele fala, eu sou o Deus que supre, eu sou o Deus que alimenta. Então, para cada necessidade nossa, Deus é, entendeu? Sim. Se eu tenho ausência de paz, Deus é paz. Se eu tenho ausência de provisão, Deus é o Deus da provisão. Muito interessante, cara, eu esqueci a passagem agora, mas Jesus está falando em Mateus, se eu não me engano é Mateus 6 mesmo, e ele está falando que tudo aquilo que vocês me pedirem, eu darei para vocês. E se você ler esse texto no original, ele fala, tudo que vocês me pedirem, eu darei, e se não existir, eu o criarei para dar para vocês. Então é muito louco, porque Deus fala que ele vai suprir tudo que a gente precisa, e se não existir, ele cria só para te suprir. Sabe? Esse é o caráter do nosso Deus. Sim, e acredito que tudo que Deus declarou para nós, até pode me corrigir se eu estiver errado, já está no reino sobrenatural, né? E já foi manifestado, só basta a gente ter um posicionamento, uma posição para que a gente tome posse de todas essas coisas e seja manifestado aqui no reino natural. É como se tivesse ele já liberou pra gente, só que você só precisa receber, né? Como se eu ligasse e falasse, Igor, tem R$1 milhão aqui no banco para você, vem buscar. O 1 milhão já é seu, mas você precisa ir lá buscar, senão você nunca vai ter acesso a esse dinheiro. Tomar posse, né? Exato. Mano, e a gente tá até aqui, interromper rapidinho com um café do Morgan, Stoked Coffee. Tá... Mostra aí, mostra pra lá, eu mostro pra outra. Stoked Coffee Company, melhor café especial do Rio de Janeiro. Notas de frutas cítricas. Amarelas. E outra de chocolate com avelã. Mostra aí. Tem pra todos os gostos, Top. Mas já experimentei, já comprei. Outro dia fui até no mercado local, que eu costumava comprar, e fiquei meio frustrado. Tinha acabado. Aí eu, acabou o café e tal, o cara falou que sim. Mas, o café é muito da hora, o sabor dele é muito gostoso comprar, mesmo. Brasil todo, tem nosso site lá, tem o nosso Instagram, Stoked Coffee Company, e www.stokedcompany.com.br também você consegue comprar. Vou deixar o link disponível aqui na descrição do vídeo, o site, o Instagram do Morgan. E, cara, compra, entrega pra todo o Brasil, né? Entrega pra todo o Brasil, compra que você vai abençoar minha filha Maria, entendeu? Aí. Tá chegando.
Aí, pô, tem como... tem uma água lá fervendo pra Fazer um café aqui na hora? café aqui na hora? Aí é outro patamar. Vou até moer já o café Aí. aqui. Vou moendo. Vou até gravar aqui uma mídia enquanto ele moe o café e a gente vai continuar trocando ideia. E aproveitando até esse assunto, cara, você também falou muito sobre ansiedade numa noite lá conosco. Sim, sim. E ansiedade também é a falta de paz, né? Sim, exatamente. Acredito não que ansiedade, até esse assunto de depressão, eu gosto muito de falar isso. Não é falta de Deus, Não. tá ligado? Não é falta de fé. A gente vê pessoas na Bíblia que viveram isso, viveram depressão. E você abordou muito esse assunto. E hoje a gente vive numa geração muito ansiosa. Eu já sofri muito com ansiedade, tal, de nem conseguir dormir, ter crises. E você trouxe uma palavra, cara, que confortou muito os nossos corações, tá ligado? Amém. Consolou muito. E fala também sobre isso, porque uma coisa liga a outra. Sabe qual é? Sim. Eu creio que, cara, a partir do momento que você... eu cheguei a falar isso no sábado também, né? Eu falei, cara, nossa geração é uma geração que tá até entendendo sobre qual é o propósito dela, qual é o chamado dela, o que ela deve fazer. Só que a nossa geração tá pecando... E eu sempre vou falar isso, eu sempre me incluo na nossa geração também, porque isso acontece comigo também. A gente entende o como a gente deve fazer, mas a gente não entende quando a gente vai fazer. E isso parece ser bobo, mas não é. Porque eu falei sobre isso um pouco, né? Bênção na hora errada pode se tornar maldição. Então, talvez um propósito que Deus tem para sua vida é o que Deus sonhou. Se tudo acontecer na hora errada, isso vai te matar. Então, a gente precisa saber a hora certa. Então, cara, essa ansiedade, muitas das vezes, está ligada porque a gente não entendeu ainda quando é a vontade de Deus. A gente entendeu qual é, mas a gente não entendeu quando. Uhum. O tempo, né? Uhum. E eu falei um pouco sobre isso. Deus, ele é um Deus que não tem pressa. E é um Deus que não chega tarde também. Uhum. Ele é um Deus que não tem pressa, nem se atrasa. Ele é um Deus exato. Em Eclesiastes 3 diz que ele determinou um tempo certo para cada coisa. Uhum. Então, quando a gente entende que ele tem um tempo determinado, quando a gente passa a entender qual é esse tempo determinado, fica muito mais fácil a gente ter paz. Isso não aconteceu ainda, mas porque tem um tempo certo. Eu vou continuar perseverando, eu vou continuar no meu processo. Porque eu falei isso também, né? Processo, cara, é algo que nunca vai acabar. Uhum. Os processos em nossas vidas não acabam, eles trocam. Só pra deixar claro aqui, né? Eu não consegui trazer, mas em casa tem um moedor manual, é bem mais rápido do que isso. Não trouxe balanço também, vai ser bem... Aqui tá sendo bem roots mesmo o café. Mas todo mundo tem uma história, cada um tem o seu tempo, né? Então, talvez um jovem de 25 anos, ele olhar pra mim, que tenho 22, e falar, cara, o Morgan já tem 22 anos, ele tá casado, tem um filho, eu tô atrasado, assim. Mas não é sobre isso. Porque senão também ele vai olhar para um jovem de 30 que não casou, não tem filho ainda, ele vai falar que está adiantado. O jovem de 30 não está atrasado, de 25 não está adiantado, ninguém está adiantado ou atrasado. Está todo mundo vivendo o tempo de Deus. E eu creio que Deus ele teve esse tempo para mim. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 15 para 16 anos. Desde lá eu já sabia qual era o meu chamado, já sabia que eu tinha sido chamado para pregar o evangelho, ser pastor. Isso demorou um tempo para acontecer, né? Mas eu sentia, cara, que ia acontecer alguma coisa de forma rápida. E foi o que eu falei, eu nunca quis acelerar nada. Quer dizer, já quis sim, mas eu quebrei a cara e tal. Mas onde eu tô hoje não foi algo do meu braço, assim. Uhum. Foi fluindo de alguma forma muito sobrenatural. E essa questão da filha, que o Romulo perguntou muito bem, é que eu recebi uma palavra antes de ter minha filha. A Thalita, na verdade, ela não podia engravidar. Vou contar o testemunho aqui. Pode contar. Eu Thalita conheço esse testemunho. Conheço esse testemunho, vai, fala, brabo. Thalita não podia engravidar, Thalita tinha endométrio fino e ela tinha ovário policístico. Quer dizer, não podia engravidar, mas era muito raro ela poder engravidar. E a gente não estava planejando ter filho, assim, mas a gente vivia assim normalmente. Mas quando ela descobriu que ela não podia, ela ficou meio frustrada, assim, né? Cara, e agora, assim? E ela começou a ficar... Ela entrou num processo dela, e são esses processos, né? E ela ficou meio mal. Sendo que um dia ela estava numa padaria, conversando com uma menina, fazendo um gabinete, assim, com uma liderada, cuidando. Chegou uma mulher para pedir dinheiro para ela. Ela falou, cara, vocês têm dinheiro para me ajudar e tal? Eu preciso comprar uma cesta básica. E a Thalita falou, cara, eu não tenho dinheiro, mas eu posso orar pela senhora, você quer oração? Ela falou, claro, e a Thalita começou a orar. E quando a Thalita acabou de orar, a senhora falou assim, eu vi uma luz rodeando a gente aqui enquanto você estava orando, era o Espírito Santo, né? Aí a Thalita falou, Aí ela falou assim, você é casado, não é, Thalita? Sou. Ela...
você tá tendo problema para ter um filho, não tá? Aí Thalita começou a chorar. Ela botou a mão na barriga de Thalita e falou, isso tudo não vai impedir você de ter um filho. Deus está te curando hoje e ele vai te entregar esse filho e tal. E Thalita naquela hora ele saiu dali já, cara, totalmente encorajada, né? Mas é algo que eu creio nisso. A gente recebe curas instantâneas, sim, mas existem processos também pra gente entender, às vezes. Tem os que estavam com lepra, né? Os 10 leprosos. Jesus fala, vai lá e se apresenta pro sacerdote. E eles foram curados enquanto eles andavam, sabe? Eu acredito nesse processo. Então, Thalita saiu, ela começou a viver esse processo dela de cura. Eu não vou saber te afirmar, porque a gente não fez exame, se ela foi curada naquela hora, ou se foi realmente processo, mas ela saiu dali. E, cara, foi muito rápido. Deu 2 semanas, assim, a gente numa reunião de oração lá da igreja, a Elifelete, que é a profetona lá da igreja, ela virou pra Thalita, foi orar por uma menina, e ela falou assim, tira a mão dela que você tá grávida. Não ora por ninguém grávida, não. E a minha esposa começou a chorar porque ela achou que a Elifelete estava de novo afirmando a cura dela. Não que ela estava grávida realmente. Mas ela veio e perguntou, quantos meses você tá? E ela falou, cara, você não tá grávida? Desde que você entrou aqui eu tô te vendo grávida o tempo todo. E Thalita começou a chorar e ela foi pra casa e aquilo ficou na cabeça dela. No dia seguinte ela fez o teste de farmácia, deu positivo. No outro dia ela foi fazer a ultra, realmente ela tava grávida. E quando eu recebi a palavra que eu ia ter um filho, a pessoa falou, Deus está te dando um filho para respaldar o seu ministério, né? Para você, cara, Deus já te deu um casamento, mas agora ele está te dando um filho também, para você ser respaldado como homem de Deus, homem do ministério. E eu falei, cara, é isso então. Então eu creio que talvez exatamente por eu ser novo, Deus fez essas coisas porque ele quer me usar, ele precisava me usar agora. E ele sabe que talvez casado e com uma filha agora, né, provavelmente eu vou ter muito mais respaldo para pregar para a igreja, para falar para a igreja, para liderar. Então, é claro que isso não é pré-requisito, né? Tipo, você pode ser um cara solteiro, ser um super homem de Deus, mas Deus usa estratégias assim também, sim, né? Sim. Para fazer, e eu recebi isso. Então, eu creio que exatamente eu estou vivendo novo porque Deus quer me dar respaldo em uma área, que é a área da família, da igreja. Cara, e é mais ou menos isso. Mas é aquilo. Então, eu, na verdade, acho que eu que estou vivendo isso novo demais. Então, ninguém pode olhar para mim e achar que ele está atrasado. Porque, na verdade, eu também não estou novo. Eu estou vivendo o que eu tenho para mim. Tipo, não, uma pessoa pode ser casado com 30 anos e tal. Sim. Então, é isso, cara. No reino, não existe, cara, pressa e também não existe atraso. Deus faz tudo na hora que Ele quer, na hora certa. Lá a passagem que eu preguei sábado foi exatamente sobre isso. Lázaro estava doente e vão chamar Jesus, seu amigo Lázaro. Não é um qualquer um, é seu melhor amigo Lázaro está doente. E ele estava, tipo, a horas de Lázaro. Ele podia sair correndo e curar Lázaro no mesmo dia. Mas a Bíblia diz que ele continuou 2 dias onde ele estava. E ele só chegou para ver Lázaro quando Lázaro já estava 4 dias morto. Para você ver, cara, na Bíblia diz alguns homens que ressuscitaram, né? Só que de dias, assim, certinho, diz 2. Que é Jesus com 3 dias e Lázaro com 4. Lázaro ressuscitou com mais dias do que Jesus estava morto. Isso é muito louco. Mas Jesus fala que chega na hora certa, no momento certo, para que a glória dele fosse manifestada ali naquele lugar, tá ligado? Amém, mano. E você falou sobre o tempo, até citou Eclesiastes 3, né? E lá no Next você falou também um pouco sobre o tempo de Deus e o tempo do homem. E o tempo de Deus é o Kairos, né, cara? E o nosso tempo é o Cronos, é o tempo cronológico. A gente tem um formato de 24 horas que foi algo inventado pelo ser humano, né? Calendário, vou até fazer uma mídia aqui, até para poder ter uma rotina melhor, tá ligado? Aí, ó, cafezinho saindo. Eita, até para ter uma rotina, né, mais assertiva e tal. Mas o tempo para Deus, cara, é muito louco. Posso ficar em pé aqui? Pode ficar em pé? Continua. Pode. Os cientistas, eles batem cabeça até hoje para falar sobre tempo, para tentar, sei lá, falar se o tempo é relativo ou não, né? Enfim, cara, eu nem sou um cara também para estar argumentando sobre o tempo que os cientistas buscam descobrir. Só que o tempo de Deus com certeza é louco, nunca haverá uma ciência exata sobre isso. Lá em 1 ou 2 Pedro diz também, né, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E isso já me fez pensar demais, cara, será que um dia que a gente vive
é uma parada, sei lá, cara, muito extensa para Deus. Aí tu para pensar, imagina ficar um dia sem orar, mano. Um dia sem se comunicar com Deus. Pra gente é apenas um dia, mas pro reino espiritual a gente deixa de viver realidades e de gerar coisas, de mover coisas durante 1000 anos para Deus. Sabe qual é? Exatamente. Então, mano, é a gente descansar em Deus, respeitar o tempo de Deus, crer que as coisas vão vir no tempo dele, no tempo certo, né? Que a gente não pegue atalho, que a gente não busque uma melhor maneira de chegar a um local, enfim, cara. Então, que a gente descanse nessa verdade, que a gente desfrute dessa paz que excede todo entendimento, que a gente se relacione com a palavra, né? Que a gente busque conhecer mais a Deus, e assim a gente vai tendo a paz, né, cara? É isso, mano. É isso, cara. Isso que você falou é muito maneiro, tipo, de um dia pra Deus, tipo, um dia pra gente é igual a 1000 pra Deus, às vezes 1000 pra Deus é um dia. Exatamente, você fala, cara, tô um dia só sem ler a Bíblia, eu só orar pra Deus pode ser 1000, como se ele tivesse, cara, um tempão afastado dele, né? Isso aí. Então, cara, muito louco isso, porque a gente nunca vai entender o tempo de Deus, mano. Nunca mesmo. O tempo dele não tem limite, o tempo dele é eterno. Essa trocação de ideia, eu finalizo aqui com a passagem, que a gente é crente, né, cara? É bom ler a Bíblia. Deus me levou a Filipenses 4, a partir do verso 4, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É isso, mano. Né? Então essa paz está em Cristo Jesus. Exatamente. É só nele que a gente consegue achar essa paz. Exatamente, mano. Completa aí, que a gente vai partir para um perguntas e respostas aí. Você começou com essa pergunta, né? Então eu vou terminar respondendo ela, assim. Cara, se você se sente vazio ou se você tem ausência de paz na sua vida, lembrando que a paz não é aquilo que está ao nosso redor, mas aquilo que está dentro da gente. A gente acabou de ler, o único que pode, cara, preencher e te dar essa paz é Jesus. Amém. O próprio príncipe da paz, né? Amém, mano. É isso. É isso. Agora, partir para um momento bacana aqui que eu costumo fazer, é uma pergunta e resposta assim, bate rápido, se puder responder rápido. Fica maneiro. Começar aqui. Pensei que o Daniel tava me chamando ali. Suave, mano. Uma versão da Bíblia. NA. Top. Qual a melhor coisa que aconteceu pra você esse ano? Minha filha. Qual foi a última viagem que você fez? Cara, não me lembro, mas deve ter sido pra São Paulo visitar minha mãe. Minha mãe vai pra São Paulo, eu vou pra lá direto. O cara é viajante também, uma memória de infância. Maracanã. E a próxima pergunta, o Fluminense é? A minha vida. A juventude... Mentira, tô zoando, o Fluminense não é minha vida não. Mas eu falei pra minha esposa ontem isso, eu falei, amor, é Deus, você, minha filha agora, a igreja e o Fluminense, em quinto lugar. A juventude do Brasil é? Pode ser com 2 palavras? Claro. Geração de avivamento. Amém, mano. Verão ou inverno? Verão, com certeza. Zona Sul ou Niterói? Cara, eu sou muito grato a Niterói por tudo que me formou, mas como esse tempo eu tô vivendo na Zona Sul, vou falar Zona Sul. É isso, mano. Agora quero que você fale um pouco sobre um livro que você trouxe, né? Eu acredito que foi um livro que te marcou. Você apresente aí pra galera. Show de bola. Cara, eu não ia trazer esse. Eu ia trazer... Porque Tarde do Pleno Avivamento. Eu amo falar sobre avivamento, sobre estudar avivamento. Pra mim é um livro que todo cristão... Foi um indicador, mano, não tem jeito. Mas eu não Pode trouxe... indica. Cara, todo cristão deve ler Porque Tarde do Pleno Avivamento. Mas, cara, eu tava pensando, eu senti no coração de trazer esse. Esse é, que é o DNA do Nazireu. Se quiser mostrar aqui na câmera. Top. O DNA do Nazireu, do Lou Engle. Cara, é um livretinho, cara. Tem tipo 60 páginas. Eu acho que você encontra por R$12 na Amazon e em outras lojas. E pra mim é essencial, cara, porque... Eu tenho tempo pra falar sobre isso? Tem, fica à vontade. O Lou Engle, pra quem não sabe, ele foi o fundador de um movimento chamado The Call, que é o chamado.
E provavelmente você não conhece, mas você provavelmente conhece o Descend, que teve no ano passado e que está rolando, que são estádios, né? Inclusive eu fui. Mas antes de se chamar Descend, que significa o envio, o nome desse ministério, o nome desse movimento era The Call, que é o chamado. E isso é muito louco, porque realmente, antes de uma pessoa ser enviada, ela tem que ser chamada. E esse livro, ele fala um pouco sobre uma vida de entrega para Deus, uma vida de santidade, uma vida de jejum. O Lou Engle, esse escritor, ele fala muito sobre jejum. Ele tem um livro também, Jejum de Jesus, ele fala muito sobre isso. E basicamente, cara, o contexto desse livro teve uma certa vez que o filho dele, não se me engano, tinha 10 ou 12 anos de idade. Ele era novo. E ele foi falar com o pai dele, ele falou: pai, para quem não sabe, né, contextualizando, nazireu eram homens na Bíblia que eram separados desde o ventre, eles não podiam beber vinho, eles não podiam cortar o cabelo, eles não podiam encostar em corpo morto. Não me pergunte por quê, mas Deus pediu esse voto para eles. E por serem assim, eram homens separados por Deus, eram homens diferentes. Sansão foi assim, tanto que quando Sansão teve o cabelo cortado, ele perdeu a força dele. João Batista era um nazireu também. Então eram homens que eles viviam um nível de sacrifício maior do que as pessoas comuns. Então, a Bíblia não diz que era pecado beber vinho, a Bíblia não diz que é pecado cortar o cabelo, e a Bíblia não diz que é pecado encostar em morto. Só que esses caras viviam além do que não só pecar. E esse filho dele, uma vez chega: pai, eu quero virar um nazireu. E ele fala que ele ficou meio assustado, e ele falou: filho, eu tenho que orar sobre isso. E ele foi pro quarto orar. Ele falou: Deus, meu filho quer virar um nazireu e tal. E ele falou assim: pai, ele era o melhor quarterback, se não me engano, de futebol americano da escola. E ele falou: eu quero ficar sem jogar futebol americano por 1 ano, eu quero ficar sem comer carne por 1 ano. E ele falou mais alguma coisa, se não me engano, cortar o cabelo também por 1 ano. Ficar sem comer carne, sem cortar o cabelo e sem jogar futebol americano, sendo que ele era tipo a estrela do time. E o pai dele fala: cara, eu preciso orar. Ele foi orar, e quando ele orou, eu falei: Deus, o que eu faço e tal? Ele fala que ele deita a cabeça no travesseiro e ele ouve um grito no espírito dele, Deus dizendo para ele que se levantem os nazireus dessa geração. E ele fala com o filho dele, ele libera o filho dele. E faltavam 11 meses para esse primeiro movimento, que era o The Call. Então, ao invés de o estádio estar cheio de pessoas que querem ser enviadas, era um estádio cheio de pessoas que estavam fazendo jejum e curtindo a presença de Deus ali. E estavam 11 meses para esse primeiro estádio, que era para esse primeiro movimento. E quando começa o culto lá, quando começa a reunião, o filho dele entra no palco com, sei lá, 12 anos de idade, com cabelo gigante, depois de 1 ano, quase 1 ano sem comer carne, cortar cabelo. Ele começa a orar e a presença de Deus invade aquele estádio. Eu até estou sentindo agora. A presença de Deus invade aquele estádio e ele começa a orar, um menino de 12 anos, que se levantem os nazireus dessa geração, que se levantem os homens que vão entregar mais do que o pecado. Glória a Deus, irmão. E esse livro ele fala sobre isso. Ele fala que entregar só o pecado não basta. Quer dizer, se você quiser, é aquilo. Se você quiser ser só um cristão, entrega o pecado. Mas eu decidi entregar mais do que o pecado. Porque o pecado, cara, é o início. Ah, tudo bem, eu entreguei, não, por exemplo, sei lá, você não é casado, eu entreguei e não faço mais sexo com minha namorada. Ou eu não estou usando mais droga, sei lá. Cara, isso é só o início. Isso é o principal. Para você ser um cristão, você tem que abrir mão do pecado. É o início. Agora, se eu quero me tornar cada vez mais homem de Deus, eu preciso entregar coisas que não são pecado. Ele fala sobre isso, ele fala sobre talvez entregar o Fluminense. Por exemplo, sacrifício, né, mano? Sacrifício, exatamente. Então, entregar o futebol, entregar alguma coisa. O que é lícito. O que é lícito, não porque é pecado, mas simplesmente porque você quer entregar algo a mais a Deus. Deus, eu te amo tanto que você não me pediu, mas eu te entrego o Fluminense. Eu vou parar de ver o jogo do Fluminense por 1 ano. Então. E ele fala sobre isso, sobre, cara, se você quer experimentar um nível maior da glória de Deus, você precisa sacrificar um pouco mais. E é isso, eu e minha esposa, a gente tem esse hábito, todo virada de ano, a gente conversa e a gente pergunta o que a gente vai sacrificar esse ano. E todo ano, tem 2 anos que a gente faz isso, né? A gente chega em dezembro, esse ano a gente decidiu mais uma coisa que não é pecado nenhum, uma coisa que é totalmente lícito, só que vamos deixar de fazer isso, tal, e para experimentar um pouco mais da glória de Deus. Top, mano. E eu quero todo ano abrir mão de mais alguma coisa que não seja pecado, mas porque, cara, abrir mão do pecado é o mínimo que eu posso fazer por Deus. Top, Ele entregou a vida dele por mim. Isso. Então esse livro fala sobre isso, cara. É muito legal porque eu não tô falando aqui contra o Descend, nada, tipo, eu tava lá, inclusive eu levantei meus sapatos. Eu tenho uma tatuagem no meu pé com um mapa mundo escrito "Ide por todo mundo e pregar o evangelho". Eu quero ser enviado, eu quero pregar. Mas a gente não pode pular etapas, de novo processo, não pule processo.
A gente tá vendo muito a nossa geração querendo ser enviada para fugir de algo, mais do que para completar o id mesmo. O envio só vem através de primeiro um chamado. Sim. Então, um jovem que ele ainda não entendeu que ele precisa sacrificar, santificar, viver separado, ele não tem por que ele ser enviado. Isso. Até porque os cristãos, a gente estava falando sobre os discípulos aqui em Atos, eles nunca se enviaram. Muito pelo contrário, Jesus fala: permanecei em Jerusalém até que sejam revestidos do poder do alto. E tem muita gente querendo ser enviada sem ser revestida antes, né? Mas eles foram revestidos e mesmo assim eles não se enviaram. É muito louco. A palavra de Deus foi clara: sejam revestidos e vão para Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Só que a Bíblia diz que eles continuam em Jerusalém por meses, sem ir para Samaria e para confins da terra. A Bíblia diz que eles ganham cerca de 35% a 40% da cidade de Jerusalém toda para Jesus em questão de meses. Em pregações, 5.000 pessoas se convertem, 8.000 pessoas se convertem. Chega um ponto que dizer que toda Jerusalém conhecia a igreja. Fala que todo mundo tinha admiração. Ele falou que metade já era igreja, a metade não era igreja, gostava da igreja, só não tinha coragem de ser igreja. Para você ver a revolução que eles fizeram em Jerusalém. E para eles irem pregar em Samaria e confins da terra, Deus teve que mandar uma perseguição. Teve que mandar essa falta de paz para eles fugirem. Porque eles não saíram do lugar. Então, hoje, a nossa geração é o contrário. Você nem fez nada na sua cidade, você não fez nada na sua igreja, você já está querendo ir. Os caras foram o contrário, eles mudaram a cidade deles. E ainda fala que é perseguido. Exatamente. Há uma diferença, né, irmão, entre ser enviado e se enviar. Exatamente. Às vezes, pô, eu sou um missionário, eu quero ser um missionário, glória a Deus por isso. Mas missão é você atravessar a rua e falar de Jesus para alguém do outro lado da rua. Isso já é missão. Você não precisa ir para outra nação, exato, né, para poder evangelizar. É isso. O ID é por todo mundo, inclusive na sua cidade. Mano, eu quero viver o que esses caras viveram no sentido de... Por exemplo, hoje eu tô na Zona Sul. Eu amo a Zona Sul. Eu quero que o dia que eu for pra sair da Zona Sul, eu seja expulso da Zona Sul. Por Deus. Assim como esses caras foram expulsos de Jerusalém. Tipo assim... Morgan, você não entendeu ainda que a Zona Sul já foi, a galera já tá salva, um avamento já tá acontecendo, e as portas começam a se fechar na Zona Sul, e aí eu vou entender que é pra ir pra fora. Eu nunca quero, agora eu quero ir viver em outro lugar, não. Eu quero que a terra me expulse, assim como aqueles homens foram expulsos de Jerusalém. Então, cara, antes de querer ser enviado, queira ser enviado, é bom, isso na verdade é uma ordenança de Jesus, ir por todo mundo pregar o evangelho. Mas antes, primeiro, receba, ouça o chamado dele para você se santificar, para você ter relacionamento com ele. Sirva a sua igreja local. Paulo, antes de ser enviado como apóstolo, ele era um mestre na igreja. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé eram mestres na casa do Senhor até que o Espírito Santo, através da igreja, os enviaram como apóstolos. Então, sirva a sua igreja local, sirva a sua cidade. Cara, quando sua cidade já tiver havendo avivamento, quando a terra estiver te expulsando, você pensa em ir para outro lugar. Amém, mano. Vários aprendizados hoje com esse menino, né? 22 anos de idade para ser meu irmão. Meu filho. Meu irmão. Tá ligado? Meu irmão e é meu irmão. Glória a Deus. Privilégio ter esses caras caminhando aí comigo. Trouxe não só uma recomendação, mas vocês viram aí que foi um audiobook do livro, então não precisa mais comprar. Não, lê esse cara, é importante. É muito barato, cara, R$12. Tô brincando. Mas glória a Deus, cara, pela sua vida. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Fui muito edificado aqui, só aprendi, só escutei, né? Mais do que falei, glória a Deus. Volte sempre, falo isso para todo mundo, né? Mas todo mundo tem que voltar, cara. Inclusive tem que voltar aqui, geral participar junto. Vamos agitar isso, Romulo? Quero ver a live virada, meia-noite aí vocês virando aqui falando. Ó, mesa de madeira vai pegar fogo aqui, hein? Ainda, quero ver. Trazer essa galera, vai todo mundo aqui tá participando junto. Vamos marcar isso, cara. Quero dizer também que reconheço Deus na sua vida. Amém, mano. Tamo junto, que Deus abençoe você, Thalita, Maria. Amém. E que vocês venham aí tá sempre sendo referências para nós. Amém. E dando frutos, bons testemunhos. Satisfação demais, cara. Falei pro Igor, era meu sonho participar de podcast, realizei hoje. E, cara, é muito bom estar com esse cara, em nome de Deus, e tá cooperando aqui com esse projeto que eu sei que vai alcançar muita gente. Amém. Pra mim, eu tô mais grato de estar aqui, mais do você de me receber aqui, juro por Deus. Juro por Deus, não que é pecado, mas... É por aí. Eu te prometo. Valeu, mano. Ó, se você gostou dessa mensagem, se você pensou em alguém enquanto escutava isso tudo, pega esse link aí e envia para um amigo, para um familiar. Não deixa de curtir, se inscreva no canal, isso vai ajudar muito. E tamo junto, até a próxima.